Olá, paz e bem. Sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Lá você encontra tudo relacionado à nossa espiritualidade, mais precisamente sobre a mística franciscana secular, nossa dos irmãos terceiro, penitente de São Francisco de Assis. Aproveitando, faço um convite a todos a conhecer a nossa ordem e as nossas inúmeras fraternidades espalhadas pelo mundo inteiro. Com certeza na sua cidade ou próxima à sua cidade há uma fraternidade nossa. Você que é leigo, você que é solteiro, casado, jovem, idoso, você que é do clero secular, venha nos conhecer, venha vivenciar e fazer parte dessa família. Agora eu vou concluir os vídeos relacionados à mística franciscana secular. Eu dei algumas orientações baseado nas histórias dos santos, baseado na regra, baseado na minha própria experiência também, e queria concluir passando alguns detalhes a mais. Uma coisa a gente tem que entender: a Igreja Católica ela é rica em inúmeros movimentos, formas de vidas e espiritualidades. Então o franciscanismo é uma maneira de vivenciar essa mística, né? Baseada no fundador, São Francisco de Assis. Mas a gente sabe que existem inúmeras espiritualidades, escolas místicas, né, de espiritualidade que a gente pode identificar. Um momentinho. A gente tem o franciscanismo, tem os beneditinos, tem os dominicanos, carmelitas, redentoristas e por aí vai. Inúmeras que sempre estão surgindo, porque a igreja está em movimento. Quando Jesus subiu aos céus, ele prometeu enviar o seu Espírito. Então o Espírito Santo movimenta a igreja a todo instante, a cada momento. Então essa forma de anunciar Jesus Cristo, baseado na experiência de São Francisco de Assis, é uma maneira de você vivenciá-la. Por isso que muitas das vezes a pessoa que se identifica com Francisco e se torna franciscano, ele se identifica nessa maneira de anunciar Jesus Cristo. Então, diante disso, eu vou apresentar algumas características de Francisco, contextualizando na nossa realidade. Francisco, quando ele começou a sua missão, ele optou em se isolar, em silenciar, buscar locais isolados, capelas abandonadas, grutas. Buscava estar em total silêncio, na contemplação, na busca de escutar a Deus, de saber o que Deus queria na vida dele. Então, em algum momento, Francisco conseguiu ter esse contato com Cristo. Então ele ouviu aquela voz que dizia: Francisco, vai, reconstrói a minha igreja. No primeiro momento, Francisco achava que era para reconstruir aquelas capelinhas que estavam abandonadas aos arredores de Assis. Mas aos poucos ele foi percebendo que a sua missão ia muito além disso. No primeiro momento ele vivia como um eremita, como um penitente. E muitas das vezes, trazendo para nossas realidades, nós, irmãos franciscanos terceiros, somos eremitas. Nós não temos aquela convivência constante, semanalmente, com nossos irmãos, de fraternidade. No máximo 1 ou 2 vezes por mês temos um encontro com nossos irmãos. Então é nesse momento que a gente vive
essa expectativa eremítica de ser um franciscano em sua casa, que às vezes não tem apoio de ninguém, ser um franciscano no seu trabalho, na sua escola, nas ruas. As pessoas estranham. Fala, ele é franciscano, mas não tem uma túnica. Ela é franciscana, mas não tem um hábito. Então, às vezes, as pessoas relacionam franciscanos com os religiosos da primeira e da segunda ordem, e da terceira também, da mas não percebe o franciscanismo nas pessoas seculares. E quando Francisco fundou essa ordem, eles até tinham um hábito, mas era uma veste mais, a veste era uma veste que não se diferenciava muito das roupas seculares, só que era uma roupa mais simples, né? Mas o mais importante era a forma de vivenciar o franciscanismo, mesmo sem estar com o hábito, com a túnica franciscana, mas ali no dia a dia, nos seus gestos concretos, na simplicidade, na humildade, no testemunho de santidade. Então, muitas das vezes, somos esses eremitas em casas, que estamos em missão. Aí, em 15 dias ou 30 dias, é que nós se recolhemos junto com nossos irmãos em fraternidades, para receber formação, para nos abraçarmos, para alegrarmos com o momento fraterno. Muitas das vezes Francisco jogava os irmãos em missão, e depois eles se recolhiam novamente em fraternidade. Então somos também esses eremitas, que rezamos sós muitas das vezes. As nossas missões não são com nossos irmãos em fraternidade, porque cada um está no local, ou está no trabalho, ou está servindo na igreja, ou está nos estudos. Mas isso é uma das características do franciscanismo. Outro ponto importante do franciscanismo, que somos missionários. Francisco era missionário. Ao mesmo tempo que ele passava dias, semanas em total isolamento, em total contemplação e silêncio, ele também era missionário, ia de cidade em cidade, nas praças, nas ruas, anunciar Jesus Cristo. Então somos convidados a nos engajarmos nas pastorais, nos ministérios, até na nossa profissão. Somos chamados a anunciar Jesus Cristo, principalmente através de nosso testemunho, que busquemos ser coerente na forma de viver de um cristão, não um cristão de fachada, que esse é pior do que aquele que não se engaja. É um cristão mentiroso que leva muitos ao escândalo. Que busquemos viver coerentemente o nosso testemunho de cristão primeiramente e de franciscano. Se engajar no serviço para ajudar o próximo, para inspirar-nos a uma sociedade mais justa e igualitária. Outro ponto importante, que somos irmãos fraternos. Nós precisamos ter aqueles momentos de fraternidade, de aprendermos juntos, de alegrarmos, de chorarmos juntos, como uma grande família. Por isso que temos essa necessidade de nos reunir pelo menos em 15 dias ou uma vez por mês, de vivenciar. É lá que a gente bebe e lá fora a gente transborda tanta graça, tanta bênção da espiritualidade franciscana. Então, e uma coisa muito característica nossa é a simplicidade, a humildade. Não cair na cilada da vaidade, não cair na cilada do orgulho, que isso é que causa muitas contendas, muitas divisões dentro da igreja. O orgulho às vezes nos faz cair numa situação de se sentirmos verdadeiramente Deus, de usurpar o lugar de Deus e se achar no direito
de julgar, de condenar o próximo, sem saber o que está correndo por trás de toda aquela situação. Tem muita gente que se acha acima do bem e do mal. Tem muita gente que julga, condena o próprio Papa, a igreja, ao clero. E onde há a hierarquia aí, onde há o respeito, a busca da fraternidade. Francisco de Assis, em seu tempo, sabia de escândalos, sabia de algumas coisas que não eram coerentes com o clero. Mas ele amava o sacerdote, apesar das suas misérias, apesar de suas limitações, porque ali ele viu Cristo no ministério do sacerdote. Que a gente não caia na cilada da vaidade, de fazer críticas totalmente destrutivas, que causa divisão, que causa escândalo dentro da igreja. Que a gente busque a humildade, assim como Francisco fez na sua época, onde a igreja estava tão dividida, ele conseguiu unificar na simplicidade, na humildade. Então que sejamos esses eremitas, que sejamos esses missionários, que sejamos irmãos de tudo e de todos, dos homens e das criaturas, e que a gente seja humildes. Humildade sempre. Amém. Paz e bem.